Dado uma elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá a todos do canal, eu me chamo José Arthur, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 53 anos e uma história um tanto assustadora que colocaria medo até nos mais céticos. Desde menino, eu era do tipo que amava rock, cresci ouvindo Elvis Presley, os Beatles, Rolling Stones, mas a minha banda preferida mesmo era o A-ha. Uma banda norueguesa dos anos 80. E por volta dos meus 22 anos, eu namorava uma linda garota. Ela era ruiva, natural, baixinha e bem magra. Estudamos o colegial juntos e eu a chamava de malandrinha. Era uma gíria carioca da época. Morávamos na Baixada Fluminense, uma região do Rio de Janeiro. Eu a chamava de malandrinha porque certa vez ela me perguntou por que eu demorei tanto para fazer parte da vida dela. Então eu falei: eu não esperava que um dia eu viesse ser feliz assim, e nem sonhava que um dia você viesse me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você ser a minha malandrinha. Uma linda frase da música Malandrinha do cantor Edson Gomes. Ela se chamava Linda, e o seu nome fazia jus à sua beleza. Ela era do reggae e eu do rock. E naquela época, a rivalidade por gêneros musicais quase não existia. Bem, tínhamos a mesma idade, e como todo roqueiro, eu era apaixonado por violão e cheguei até a tocar em barzinhos. E uma música que não podia faltar no meu repertório era Take On Me do A-ha. Linda era apaixonada por Morten Hurkett, vocalista do A-ha. E por incrível que pareça, isso não me causava ciúmes, pois nos anos 80, aquele homem era um deus grego. Linda era apaixonada pela música Take On Me. Então, no dia 11 de março de 1989, eu fui nesse show. Eu tinha 22 anos na época. Fomos Linda e eu. Eu juntei o dinheiro da passagem que usava para a faculdade e fui a pé durante uns 2 meses, somente para comprar os ingressos. Naquela época não custava o absurdo que custa hoje em dia. Saímos da Baixada Fluminense, pegamos o busão até a Central do Brasil e fomos andando até a Apoteose, sempre nos infiltrando em algum grupinho a caminho do show. Bem, que época maravilhosa! Sem internet, sem smartphone, sem polarizações e sem rivalidades. Havia um brilho em tudo naquela época, que hoje não existe mais. O show que fomos foi no segundo dia. Ele não foi televisionado. Eu lembro que o baixista estava com a camisa da seleção brasileira e o som parou de funcionar logo nos primeiros 15 minutos do show e depois caiu de novo. Foi muita vaia nessa hora, mas o show foi inesquecível. Eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. Eu pedi Linda em casamento e ela aceitou. E mesmo nós tão jovens e inconsequentes, mas o pior momento da minha vida ainda estava por vir. Antes de namorar Linda, eu tinha um caso com a vizinha que se chamava Viviane. Nada sério. Nós ficávamos vez ou outra, mas não tínhamos nada sério. Porém, quando a Viviane descobriu que Linda e eu estávamos namorando, então a Viviane, ela veio tomar satisfações comigo. Olha, eu fui bem curto e grosso. Falei que não tínhamos nada.
A Viviane era 10 anos mais velha que eu, e a primeira vez que ficamos, ela tinha 22 e eu apenas 12. Hoje, eu entendo que isso era bem errado, mas na época eu me achava o máximo. Com o tempo, a Viviane foi perdendo a graça e eu só a procurava nos momentos de necessidades. Mas quando eu conheci Linda, tudo mudou. Era a garota que eu queria para toda a vida. Mas Viviane, inconformada com a minha rejeição, ela foi até a casa de Linda, a ameaçou e disse que a mataria se ela voltasse a se aproximar do seu homem, no caso eu. Olha, foi muito difícil de explicar toda essa situação para Linda, mas no final deu tudo certo. Contei toda a verdade e consegui convencê-la que entre Viviane e eu não havia mais nada. Mas a Viviane, ela não parou por aí. Ela mexia com magia negra e olha, na época nem eu sabia. Ela não era de terreiro não. Ela trabalhava com bruxaria mesmo, com demônios, magias que ela aprendeu em grimórios antigos como Ars Goetia e Lemegeton. Ela trabalhava com vários dos 72 demônios desse grimório, mas em especial um chamado Paimon. Décadas mais tarde, quando pesquisei sobre essa entidade, eu descobri o seguinte, que na demonologia, Paimon, também conhecido como Paimônia ou Paimon, é um dos reis do inferno, muito obediente a Lúcifer. Paimon, ele já foi um anjo de Deus e pertencia à Ordem das Protestardes, cujo antigo nome era Umbriel, mas foi persuadido por Lúcifer a ficar ao seu lado na rebelião contra o céu, e com a derrota de Lúcifer e os seus anjos rebeldes, Umbriel, ele foi lançado ao inferno junto com os outros anjos rebeldes pelo arcanjo Miguel. Isso está em Apocalipse 12. Umbriel perdeu a sua aura angelical e se tornou um demônio chamado Paimon. Paimon, ele ensina tudo que o magista quer saber. A Viviane havia feito feitiçaria, amarração para que eu ficasse apaixonado por ela. A Viviane usou uma cueca minha, que eu tinha deixado certa vez na casa dela. Usou essa cueca para fazer bruxaria, para que eu ficasse aos seus pés, e que eu a desejasse em sonhos, e que ela não saísse dos meus pensamentos. Apesar de sempre ter sonhos românticos com a Viviane, e sempre me pegar pensando nela, mesmo não gostando dela, eu nunca me dei conta que estava enfeitiçado. Eu via vultos, tinha pesadelos e mudanças de humor bruscas, e às vezes era extremamente grosseiro com Linda, sem nenhum motivo aparente. Uma vez na faculdade, Linda e eu discutimos por um motivo bobo, coisa boba mesmo. Nem mesmo eu sei o porquê eu me importei com isso. Eu lembro-me que reclamei da sua calça jeans com vários cortes, o que era comum naquela época. Na verdade, eu estava com ciúmes que ela gostava mais dessa calça do que a que eu havia dado a ela de presente. Era coisa boba. Ela se irritou comigo e disse que usava o que ela quisesse, pois nunca reclamou das minhas roupas. Então, eu não tinha o direito de reclamar das roupas dela. Bem, acabou em discussão e durante aquele dia não nos falamos mais. Eu voltei para casa com muita raiva e antes de entrar em casa, eu encontro a minha vizinha, a minha ex-ficante, a Viviane. Com muita raiva de Linda, eu fui até Viviane, entramos para sua casa e passamos a noite juntos. No outro dia cedo, Linda foi até a minha casa me procurar para fazermos as pazes. Era muito cedo e eu ainda dormia. A Viviane de alguma forma sabia que Linda estava no portão da minha casa, que ficava do lado da casa dela. Então, Viviane disse a Linda que eu estava em sua casa
e convidou Linda para entrar. Linda entrou e me viu ali na cama de Viviane, dormindo totalmente sem roupas. Acordei com Viviane me chamando e Linda indo embora chorando. Linda e eu ficamos várias semanas sem nos falarmos. Eu estava com a Viviane, mas ela percebia que Linda ainda era um problema, pois mesmo ela me tendo em seus braços, ela percebia que eu era infeliz. Então, a Viviane traçou um novo plano: matar Linda. Ela fez trabalho com sapo, costurou a boca do sapo com o nome de Linda, e tudo que acontecesse com o sapo, aconteceria com Linda. Linda sumiu da faculdade por uns tempos. Eu não sabia e nem queria saber o porquê. Achei que o motivo era eu. Bem, diretamente não, mas indiretamente a culpa era minha. Linda estava doente, não comia e definhava na cama aos poucos. Via vultos, falava coisas desconexas e via vermes em tudo que ia comer. A mãe de Linda, a Dona Flor, era espírita, kardecista e logo desconfiou que a sua filha era alvo de magia negra. E por meio dos espíritos de luz, ela descobriu que Viviane havia feito feitiçaria para matar a sua filha. A Dona Flor até tentou recorrer ao médium espírita, mas já era tarde. O único jeito de desfazer o feitiço era encontrando o sapo, descosturando a boca do sapo e retirando o nome de Linda lá de dentro. Os espíritos disseram que o sapo estava no cemitério, em tal cova, mas quando Dona Flor encontrou o sapo, já era tarde demais. O sapo estava nas últimas, e antes mesmo que ela tirasse as amarras da boca do sapo e removesse o nome de Linda lá de dentro, o sapo morreu. Mas mesmo assim, a Dona Flor retirou as amarras e, de fato, encontrou o nome completo de Linda lá dentro. Mas quando chegou em casa, já era tarde. A sua filha acabara de falecer. Eu fiquei inconsolado com a morte de Linda, e parecia que a minha ficha havia caído, e somente assim os meus sentimentos foram mais fortes que o feitiço que estava sobre mim, e percebi o quanto amava Linda, que ela era muito mais que o amor da minha vida, era a minha alma gêmea. Eu fiquei inconsolado no seu enterro, e então eu encontrei consolo nos braços de Viviane. Sim, a Viviane, a maldita culpada pela morte do meu amor. Dona Flor, mãe de Linda, me procurou e contou tudo o que havia acontecido. Que Viviane havia feito bruxaria para matar a sua filha. Falou do sapo da boca costurada e do nome da filha lá dentro. Bem, eu respeitava muito a Dona Flor, mas perguntei por que ela estava inventando todas aquelas mentiras sobre Viviane. Uma mulher que ela mal conhecia. E eu já conhecia a Viviane desde os meus 12 anos. E nunca vi sinal algum dela trabalhar com ocultismo. E a frase que a Dona Flor disse me marcou para sempre. Meu filho, o nome ocultismo já fala tudo. Tem que ser oculto. A bruxa, ela ataca no sigilo, sem levantar suspeitas. Mas você jamais entenderia, pois está enfeitiçado pela bruxa. Está amarrado naquela mulher. Eu tenho pena de você. Mas você não terá a minha ajuda, pois indiretamente você também é o culpado pela morte da minha filha. E o seu fim será pior que o de Linda. Agora, quanto àquela bruxa, eu não farei nada contra ela. A vingança pertence a Deus. A minha filha sofreu por um mês, mas o sofrimento daquela maldita será eterno. Ela disse isso
e em seguida foi embora. Bem, eu nunca tirei Linda do coração, mas com o tempo resolvi seguir com a minha vida e ter algo mais a sério com a Viviane. Começamos a namorar. Eu comecei a ficar muito ciumento e possessivo. Ligava do trabalho o tempo todo para saber onde ela estava, e ela nunca atendia às minhas ligações. Então, eu saía do trabalho, ia até a casa dela e lá estava ela, na sala, vendo TV, com o telefone com o fio desligado. Dizia que se eu não confiasse nela, que era melhor que terminássemos. Bem, eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, então eu fui demitido. Passei a ficar o tempo todo atrás de Viviane. Eu estava obcecado por ela, e foi aí que ela terminou comigo. Agora pasmem. Eu não desistia de querer voltar com ela. Jurava que ia mudar. Comprava os mais caros presentes para ela. Até uma moto eu comprei para ela de presente. Mas ela estava decidida a não querer nada comigo. E o seu cachorro da raça Doberman, que sempre foi dócil comigo, ele passou a me atacar ferozmente sempre que eu entrava na casa de Viviane sem autorização, sendo que ele nunca havia feito isso antes. A minha obsessão por Viviane era tão grande que ela mudou, simplesmente desapareceu no mundo. Não fazia ideia para onde ela se mudou e fiquei completamente louco. Passei a beber, dormia na rua, pedia esmola para comprar cachaça e andava pelas ruas sem rumo. Abandonei a minha casa e, sem emprego, o banco a tomou de volta. E quase 3 anos morando na rua, a minha irmã Verônica me encontrou vagando pela Baixada Fluminense e me levou para Minas Gerais. Me deu abrigo e passou a me levar na igreja que ela frequentava, a Igreja Quadrangular do Pastor Rogério, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. No começo, eu só falava em matar a Viviane, mas com o tempo Deus me curou da macumba que me afetava e me libertou do vício das bebidas e do cigarro. Eu virei guitarrista e cantor do grupo de louvor. E depois de 5 anos, eu, já com os meus 33 anos, eu conheci uma moça chamada Tânia. Aparentemente, ela era uma cristã temente a Deus, era muito simpática comigo, mas não fazia muito o meu tipo. Porém, como pensamentos com a Viviane ainda me afetavam, eu resolvi pedir a Tânia em namoro. Eu achei que o tempo faria eu amá-la e esquecer a Viviane de vez. E 3 anos depois, já no ano de 2005, finalmente Tânia e eu nos casamos. E nessa época eu já tinha carteira E e trabalhava como caminhoneiro transportando peças para a Fiat. Em abril daquele ano, eu tinha que fazer uma entrega de peças em Manaus. E quando passei pelo estado de Rondônia, eu parei em uma pousada na cidade de Colorado do Oeste. Naquela noite, estranhamente eu passei a sonhar com Viviane. Acordei com o coração palpitando, pois agora eu tinha uma vida nova e tudo que eu mais queria era enterrar o meu passado. Então, resolvi dar uma volta no lago, em frente à prefeitura da cidade, e posso jurar que ali eu vi. Eu juro por Deus que era a Viviane. Estava a uns 40 metros de mim, mas eu jamais esqueceria aquele rosto. Ela me deu um sorriso, virou o rosto e saiu andando entre as árvores que rodeavam o lago. Os meus sentimentos voltaram a mil. O meu coração palpitava, então eu corri atrás dela. Mas ela simplesmente desapareceu naquela praça. Eu não podia estar louco. Eu podia jurar que era ela. A procurei por quase 1 hora. Então desisti e voltei para a pousada. Almocei
Passeei mais um pouco pela cidade e retornei à pousada para descansar, pois seguiria viagem para Manaus às 4 da madrugada. Acordei às 3:30 da manhã e quando fui até o banheiro do meu quarto, ali havia um bilhete sobre a pia. Agora pasmem com as palavras do bilhete. Oi, querido. Há quanto tempo? Por que veio atrás de mim? Sentiu saudades? Se quer me encontrar, eu estou no sítio próximo à Cachoeira da Marroca. Se você me encontrou até aqui, pode facilmente me encontrar nesse lugar. Era a Viviane. Bem, mas como isso era possível? Eu queria respostas, tinha muitas perguntas para fazer a ela, e os meus sentimentos eram angústia, misturado com raiva e luxúria. Eu não podia seguir para Manaus, eu tinha que encontrar Viviane. Então, propositalmente, eu arrebentei o chicote do meu caminhão, liguei para o meu patrão, informei o problema mecânico com o caminhão, e o mecânico pediu 2 dias para consertá-lo. Então, eu pedi ao mecânico que me alugasse um carro por 2 dias, pois eu queria fazer um passeio nesse tempo que ele arrumava o caminhão. Então, ele me alugou um Jeep Cherokee 4.0 automático, que era 4x4, e o carro era tão potente que subia até barranco. Peguei o carro logo pela manhã e fui até a Cachoeira da Marroca, que por sinal é um ponto turístico muito belo. Encontrei alguns sítios por ali, mas ninguém sabia sobre a Viviane. Insisti em perguntar em mais alguns lugares onde viviam alguns moradores isolados. Mas então, numa casinha de taipa, eu encontrei uma senhora e resolvi perguntá-la sobre a Viviane. Eu passei a sua descrição. A velha ficou calada, como se não soubesse de nada. Mas para o meu espanto, ela disse que conhecia sim essa mulher, mas por outro nome. Disse que era uma feiticeira que havia em um pequeno sítio dentro da mata. Era muito procurada para trabalhos espirituais e deu todas as características de Viviane. Características essas que eu não falei a ela. Bem, o lugar ficava a uns 40 minutos dali. Eu segui por uma trilha e no final da tarde eu cheguei naquela casa isolada no meio do matagal. Chamei, mas ninguém apareceu. Então, lá estava ele, o cachorro de Viviane, aquele maldito cão que me odiava. Mas ele simplesmente ignorou a minha presença. Então, eu entrei na casa e não havia ninguém lá. Porém, eu jamais esqueceria aquele perfume que pairava sobre o ar. Era o perfume que Viviane usava, eu não tinha dúvidas. Pouco depois, um sono profundo tomou conta de mim. Sentei-me no sofá e o cão à minha frente ficava me encarando, mas não demonstrava perigo. Eu lutei contra o sono, tentei me levantar. Então eu juro por Deus que aquele maldito cão disse: "Senta aí, você não vai a lugar algum. Dorme logo, homem tolo." Com um susto, eu perdi as forças do meu corpo. As minhas vistas escureceram e dormi. Acordei pouco tempo depois na cama com a Viviane. Haviam velas no quarto e lá fora o vento uivava. E apesar de ser uma região quente, aquela noite estava muito fria. Eu estava entorpecido, não tinha controle sobre o meu corpo. Eu via vultos pelo quarto, enquanto Viviane me beijava e me contava todas as suas maldades, enquanto ela fazia amor comigo. Dizia sobre os feitiços que ela fez para me separar de Linda e no fim matá-la. Disse que só gostava de mim enquanto eu pertencia somente a ela. E depois que eu fiquei impuro com outra mulher, ela passou a ter nojo de mim. Então resolveu se vingar. Ela dava gargalhadas enquanto contava as suas atrocidades.
Contou sobre todos os espíritos que mandou para me atormentar, me fazer sofrer, e no fim, confirmou as mesmas palavras ditas por Dona Flor, que a magia é oculta. Assim, um embruxado não sabe a causa da moléstia. Trovões ecoavam pela noite e uma forte tempestade caía lá fora. Ela me cortava com as suas unhas, me mordia, falava palavras estranhas que pareciam um tipo de oração satânica. Eu percebi que estava amarrado na cama, o quarto escuro, iluminado apenas com algumas velas, daquelas velas grandes que projetavam as nossas sombras na parede. Então, eu percebi a sombra de uma criatura de chifres e rabo que dançava na parede pela luz da vela. Mas não havia aquela coisa fisicamente no quarto. Mas quando reparei melhor, eu vi que aquela sombra da criatura de chifres e rabo saía do cachorro da Viviane. Então, eu balbuciei por Deus, e nesse momento, em cima de mim, a Viviane me acertou um tapa na cara, mas eu não parei. Chamava por Jesus, e cada vez que eu falava esse nome, ela, no meio das suas orações satânicas, me acertava um tapa muito forte na face. Então, quando olhei para os seus olhos, eles estavam completamente brancos, e ela, em cima de mim, pegou um punhal com as duas mãos, o ergueu para cravá-lo em meu peito. Então, eu me lembrei algo que o pastor me disse. Dizia o pastor: olha, sempre que tiver em apuros, pronuncie essas palavras em hebraico. Esse é o Salmo 91. Mas lembre-se, ele só tem poder se for pronunciado na mesma língua que Davi pronunciou a Deus. Caso contrário, não servirá de nada. Então, por incrível que pareça, eu lembrei desse salmo. E eu disse: Yoshov Bezerte, Elon Betzel, Shaddai, Itlona, Omar, e Adonai, Mahassi, Umatsudat, Elohim, Evitar Bor, cuja tradução é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e eu direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vi com os meus próprios olhos, fogo consumia aquele cão. Ele se debateu até virar fumaça e logo desaparecer. Algo invisível puxou Viviane violentamente pelas costas, de encontro à janela do quarto, que se abriu no mesmo instante, e ela saiu gritando, enquanto era tragada para longe, voando de costas pela janela, como se fosse puxada por longas mãos invisíveis. Em seguida, a janela se fechou e todas as velas se apagaram. Eu desmaiei e só me lembro de acordar no dia seguinte com o mecânico me desamarrando da cama e perguntando se eu estava bem. Eu estava bem fraco, mas quando saímos dali e me recuperei, eu perguntei como ele me encontrou. E pasmem, ele disse que uma mulher chamada Linda ligou para sua casa naquela madrugada pedindo ajuda. Ela passou a localização. Então, ele saiu de casa às 4 da madrugada com a sua caminhonete e em certo ponto da mata, ele viu as marcas da roda do jipe e aproximadamente às 5h40, ele encontrou Linda, falando que eu estava lá dentro daquela casa estranha, precisando de ajuda. Ele falou todas as características físicas de Linda e jurou que ela estava lá fora, mas não sabia para onde ela foi. Então eu disse para ele não se preocupar, que Linda estava bem. Me recuperei, segui viagem para Manaus e depois voltei para Minas Gerais. Contei várias vezes esse testemunho na igreja e pouco tempo depois eu me separei de Tânia, saí da igreja, mas ainda sou temente a Deus e sigo seus mandamentos.
Sou eternamente grato a Deus e a Linda por me mostrarem o verdadeiro amor. Nesse ano de 2022, eu fui no show do A-Ha no Expo Minas em Belo Horizonte e foi incrível ver a minha banda favorita de infância tocar novamente. E juro por Deus que quando Morten Hackett cantou Take On Me, eu senti a presença de Linda ao meu lado e foi impossível não me emocionar. Pessoal, tomem cuidado com quem se envolve. As aparências se enganam. Lobos se escondem em pele de cordeiro. E lembrem-se o que diz 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Cuidado com as mulheres que se envolvem, principalmente aquelas que tentam te afastar sutilmente das pessoas. Não generalizando, pois o homem também não é santo. Mas quando você, homem ou mulher, se vê totalmente preso, sufocado e afastado do mundo numa relação, procure saber se não tem magia por trás. Pois como Dona Flor me disse uma vez, a magia funciona porque é oculta. Hoje eu tenho um canal no YouTube e convido a todos a ouvir Take On Me do A-Ha, que cantei em homenagem a Linda. O link está na descrição desse vídeo. Vão lá e comentem que vieram pelo Elite Oculta. Boa noite. Olá a todos do canal Elite Oculta. Vocês podem me chamar de Rogério. Tenho 43 anos de idade e sou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. E o que eu vou contar agora aconteceu comigo entre os anos 83 e 84. Mais ou menos isso. Era quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Uma criança em fase de pré-escola. E morávamos de aluguel. E com muita dificuldade, a minha mãe conseguiu comprar uma casa própria. A tão sonhada casa própria. E isso foi no ano de 1981. O meu pai ficou muito surpreso e feliz com a minha mãe, pois ela, com o trabalho dela, foi economizando para um dia poder comprar a tão sonhada casa própria. Enfim, com o passar dos anos, fomos nos relacionando com os novos vizinhos, fazendo amizades. Éramos novos por ali. E então conhecemos um casal de vizinhos, cujos nomes eram Amélia e o seu Horácio. Esses nossos vizinhos tinham uma filha, a Fabiana, 1 ano mais velha do que eu. E em minha casa eram a minha irmã mais velha, eu, o do meio, e o meu irmão caçula. Portanto, 3 crianças. E os muros da minha casa eram baixos. E nós tínhamos bicicletas, aquelas dos anos 80, que eram chamadas de motocas com 3 rodas. E como vizinhos que éramos, a minha mãe, o meu pai, o Horácio e a dona Amélia conversavam pelo muro, porque o muro era baixo e eles ficavam conversando. E a filha deles, a Fabiana, ficava olhando eu e os meus irmãos brincando com a bicicleta. E ela então pedia para brincar junto com nós, e assim a Fabiana passou a brincar quase todo dia comigo e com os meus irmãos. Mas um certo dia, tudo mudou. Sim, tudo mudou completamente. Esse dia seria o mais assustador da minha vida e foi o começo de um pesadelo. Nesse dia, eu e os meus irmãos estávamos brincando com a bicicleta e outras coisas como pega-pega, pique-esconde, um correndo atrás do outro.
E a Fabiana, então, ela vendo a gente brincar no nosso quintal, ela pediu aos seus pais para brincar com a gente. Bem, eles deixaram e ela veio. E naquele momento, os meus irmãos e eu estávamos correndo, brincando e depois fomos andar de bicicleta. Porém, a Fabiana, assim que chegou, ela foi direto na minha bicicleta, montou nela. E quando eu vi aquilo, eu não gostei. Porque criança tem ciúme dos seus brinquedos. E quando eu vi ela subir na minha bicicleta, eu fui ao seu encontro e puxando seus cabelos eu a derrubei e ela caiu da bicicleta. Então, eu gritei falando que a bicicleta era minha. Ela, desesperada, começou a chorar. Bem, eu era uma criança e não sei por que eu fiz aquilo, mas eu fiz. Os seus pais, vendo o desespero da filha que foi arrancada da bicicleta, pois eu a puxei ela pelos cabelos, eles rapidamente pegaram a menina e entraram com ela em suas casas, bravos, e mudaram completamente as suas feições. Nos olharam com muito ódio e raiva, e com aquela expressão de raiva. Então eles entraram na casa deles, colocaram a Fabiana no colo, e a minha mãe, lógico, ela chamou a minha atenção. Disse que eu não podia fazer aquelas coisas. Ela falou que eu não podia tirar a menina da bicicleta puxando ela pelos cabelos, pois eu poderia até ter a machucado. Mas, entre crianças, sem juízo, isso é completamente normal. E muitas vezes, uma criança briga com a outra, e isso acaba sendo normal. Porém, passado alguns dias depois desse ocorrido, a Fabiana, ela nunca mais veio brincar com a gente. Estava proibida. E uma certa noite de sexta-feira, eu estava na minha casa juntamente com a minha família. E naquela noite estava eu sentado no colo do meu pai vendo TV, os meus irmãos brincando no quarto e a minha mãe preparando a janta. Quando de repente eu olho na porta da sala e vejo um gato. O gato olhando para mim, ele mia, um miado muito forte, um miado muito raivoso. Eu assustei, pois primeiro que nós não tínhamos gato em casa. E aquele gato me assustou, eu comecei a gritar. A minha mãe nunca pegou gato para criar, pois os meus pais gostam de cães e não de gato. Ali não havia espaço nenhum para que o gato entrasse. Então, como aquele gato entrou? O gato olhou para mim com raiva e deu aquele miado forte, me olhando com os olhos vermelhos e esbugalhados. O meu pai, assustado, ele me pegou no colo, me levou para dormir com ele lá no quarto. E de repente, no quarto, deitado na cama dele, e ele ali no meu lado, eu comecei a ver uma cobra enrolada nas minhas pernas. Eu gritei e fiquei apavorado. O meu pai e a minha mãe não enxergavam essa cobra. Diziam que não tinha cobra nenhuma. Então, para me acalmar, o meu pai pegou o chinelo e começou a bater no lugar onde eu vi a cobra. Bem, eu enxergava ele matando a cobra, mas a minha mãe e ele não viam nada. E de repente, eu vi uma tartaruga gigante embaixo da minha coberta e eu quase enlouqueci de medo. Bem, de onde estava saindo isso? Eu não entendia nada e só chorava e gritava. Os meus irmãos ficaram assustados, assim como meu pai e a minha mãe. O meu pai pegando o chinelo novamente e batendo no local onde eu via esse bicho para matar a suposta tartaruga. E o pior é que ficou ali a marca dela, naquele chão rústico por muito tempo.
e somente eu via. Bem, mas não parou por aí. Depois da tartaruga, da cobra e do gato, como num passe de mágica, apareceu um cão enorme e justamente em cima do guarda-roupas da minha mãe. Ele veio pela parede, andou por cima do guarda-roupa, entrou na outra parede e desapareceu. Bem, o que estava acontecendo? A minha mãe, desnorteada, ela falou para o meu pai: "Olha, eu vou levar esse menino para a casa da minha irmã. Ele está muito assustado. Pode ser que lá ele fique melhor e consiga dormir." Mas isso eram quase 5 horas da madrugada. Já estava terminando a noite. E então, a minha tia e o meu tio nos receberam até assustados. Perguntaram o que estava acontecendo, o que estava havendo. E a minha mãe explicando aquela situação toda de terror que estávamos vivenciando naquela noite. Noite e madrugada. O meu tio falou com a minha mãe que ele iria dormir comigo para cuidar de mim. E quando eu deitei na cama junto com meu tio e virei para o seu lado, eu me apavorei completamente. No seu tórax, eu comecei a ver filhotinhos de cães, sabe, essa raça de bulldog. E imediatamente eu comecei a gritar desesperado. Eu pensei que o meu pesadelo iria acabar indo para a casa dos meus tios, mas então aquilo tudo só piorou. E foi quando a minha tia ligou para minha mãe e falou para ela me levar para o médico, pois lá eles iriam me dar calmante. E assim descobri o que estava havendo comigo, pois segundo ela, o meu emocional estava muito abalado. E na ida ao médico, estávamos a minha mãe, os meus irmãos e eu no ponto de ônibus. E quando entramos no ônibus, eu sentei no banco, e embaixo do banco, eu comecei a ver galinhas negras cacarejando. Então, eu comecei a gritar novamente de dentro do ônibus. E agora, a situação era outra. Quem estava presenciando essa minha situação eram pessoas desconhecidas. E então logo perguntaram: "Ele é louco? O menino é doido? Ele tem problemas na cabeça?" A minha mãe não sabia o que responder. E eu ali transtornado e gritando. Bem, chegamos no hospital. O médico daquele plantão, ele pediu à minha mãe que desse entrada nas papeladas para fazer o exame de cabeça, o tão conhecido eletro, para saber se eu estava com algum problema no cérebro, se eu estava louco ou esquizofrênico, ou então se eu estava sendo vítima de uma esquizofrenia. Foram realizados os exames e, graças a Deus, deu tudo negativo. Porém, passado alguns dias, a minha tia, conversando com a minha mãe, disse para ela me levar na benzedeira em Januária, pois lá havia uma boa mãe de santo. A minha mãe então me levou, e quando chegamos lá, era uma senhora chamada Dona Lia. E quando ela nos atendeu, a minha mãe explicando a situação, essa senhora entrou numa espécie de transe e começou a chamar os seus guias. E como havia um copo enorme ali em cima da mesa, e ela em transe, e pedindo para os seus guias aparecerem, então ela começou a ter um tipo de acesso aos guias astrais. E de repente a minha mãe ficou horrorizada, pois um daqueles copos enormes que estava sobre a mesa da Dona Lia, ali no vidro do copo, começou a surgir uma imagem, e a minha mãe logo reconheceu a imagem que estava surgindo naquele copo. Era a nossa vizinha, a Dona Amélia.
Sim, aquele copo, naquele ambiente meio escuro, começou a refletir a imagem que a minha mãe reconheceu na hora. Era a Dona Amélia, a mãe da Fabiana e mulher do Horácio. Aquela criança que eu derrubei da bicicleta, puxando pelos cabelos e brigando com raiva, que os seus pais a pegaram no colo e entraram para dentro de casa com aquela expressão de ódio. Então, a Dona Lia falou com a minha mãe: "Olha, filha, é essa mulher que fez o trabalho feio pro seu filho, uma macumba pesada. Uma macumba das grandes por ódio do seu filho. O seu filho puxou o cabelo da filha dela. O seu filho derrubou ela do brinquedo, não foi?" A minha mãe, apavorada, disse que sim. Disse que isso de fato aconteceu. E Dona Lia então começou a entrar em transe e falar coisa que a gente não entendia. Ela então começou a benzer a mim e a minha mãe. Ela fazia várias coisas, orações estranhas, soprava fumaça de charuto em nós, jogava água com as pontas dos dedos na gente. E isso durou mais de meia hora, com ela falando iorubá e nos benzendo. E depois da agitação toda, ela ficou esgotada e disse o seguinte: "Vocês podem ir embora, mas venham na próxima sexta-feira, porque durante 3 sexta-feiras vocês precisam passar pela purificação." Bem, ao chegarmos em casa, eu fui direto ao quarto e, para surpresa minha, estava lá a marca da tartaruga naquele chão rústico e somente eu enxergava. Quando meu pai chegou à noite, a minha mãe contou tudo que a Dona Lia falou e o que ela fez. Então, o meu pai virou e disse: "Eu não acredito nisso. Isso é conversa fiada." E é nesse instante que o meu pai fica estranho. Ele começa a falar diferente. E então, ele começou a pular pela casa, que nem pipoca. Ele, tomado por algum espírito, não acreditou no que Dona Lia falou para minha mãe. E então, tivemos que chamar o irmão dele, o meu tio. O meu tio logo chegou para segurá-lo, para acalmá-lo, pois ele começou a falar coisas emboladas e pular como louco pela casa. E depois de algum tempo ali, o meu tio conseguiu fazer com que aquele espírito que possuísse o meu pai fosse embora. Bem, passamos por todos os processos de purificação e a partir daí, eu e a minha família não vimos mais nada. Hoje eu sou evangélico, sou casado e pai de 2 filhas, tenho uma esposa. Os meus irmãos também são casados. A minha mãe ainda é viva e o meu pai já faleceu há alguns anos. Essa vizinha, a Dona Amélia, que fez o trabalho para me prejudicar, ela já é falecida por motivo de câncer. E a Fabiana, a menina que gerou toda a confusão, hoje ela é casada. Inclusive, antes dela se casar, nós estudamos juntos. Ela e eu tínhamos até uma certa amizade, mas eu nunca toquei nesse assunto. Hoje eu me pergunto, diante da ingenuidade das crianças, como um adulto tem a maldade de fazer feitiçaria, um tipo de maldade como essa, mandando macumba e espíritos para prejudicar uma família, e especialmente aquela criança que era eu. Bem, esses foram os piores dias da minha vida, e eu tento esquecer, mas não consigo. E peço a Deus misericórdia pela alma dessa vizinha, a Dona Amélia. Boa noite.
Olá a todos do canal, eu me chamo Eduardo, tenho 22 anos e sou da cidade de Unai, Minas Gerais. E o relato que contarei a seguir foi me contado pela minha mãe, a Flaviane, cujo relato se trata de uma macumba que fizeram para matar a minha avó. De fato, eu nunca acreditei em macumba, mas diante de tantos fatos, eu não tenho dúvidas que feitiçaria, macumba, bruxaria e magia negra é tudo real. Antes de contar o que aconteceu com a minha avó, primeiro eu vou contar o que me fez acreditar em macumba. Há alguns anos, eu tinha um amigo chamado André. E o caso que descreverei aqui é verídico e comprovado com fotos, conforme enviei para o Fael. Aconteceu com um amigo meu de Diamantina, em Minas Gerais, cujo nome não precisa ser comentado. Ele passou por uma situação difícil há uns meses atrás. Ele achou nas dependências da sua residência um sapo do tipo cururu, bastante conhecido em nossa região. O nome cururu é originário da língua tupi, onde cururu é a designação popular dada aos grandes sapos do gênero bufo. O referido sapo estava sem os olhos e sem a língua. Este é um feitiço clássico e pode ser usado de várias formas para fazer maldades contra as pessoas. Uma das práticas mais conhecidas é a de escrever o nome no papel, colocar dentro da boca do sapo e costurar a boca do animal. E esse ritual traz desgraças em geral para a pessoa que teve o nome utilizado no referido ritual, ou em outros casos, segundo alguns feiticeiros conhecidos em nossa região, criasse o sapo como sendo a pessoa a quem se quer atingir, batizando-o com água benta dentro de uma igreja católica, na pia batismal, dando ao sapo o nome completo da pessoa a que se quer atingir, tratando-o como se fosse realmente a pessoa, com comida e bebida. Após alguns dias, faz-se o ritual de magia, arrancando-se os olhos e a língua, para que esse não possa mais enxergar e nem muito menos comer. O sapo deve permanecer vivo. O cuidado de deixá-lo vivo é justamente para que o embruxado sofra até a morte sentindo dor, fome, sede e desespero. Pois a magia não para apenas nisso. O sapo é colocado em uma gaiola ou caixa, e em sua frente é colocado comida e água, e assim, a pessoa a qual o sapo foi relacionado, ele passará pela mesma agonia. Sentirá fome e sede, e não conseguirá beber e nem comer, até chegar a óbito após muito sofrimento. Perda de peso. O corpo fica pele sobre os ossos, e geralmente quem é atacado por um feitiço com o sapo cururu morre de câncer no estômago, queda de cabelo, falta de apetite, excesso de sede sem poder tomar uma gota de água. E o meu amigo me informou somente uma semana após o ocorrido, dizendo que ficou sem saber o que fazer na hora. E a única coisa que ele fez de diferente foi tirar uma foto para mostrar a todos nós. Pegou o sapo com a sacola plástica. O sapo já estava na beira da morte e o jogou para um lugar longe de sua casa para que não viesse a dar um mau cheiro. Em nenhum momento ele atentou que poderia ser um feitiço para ele ou para alguém da sua família. Eu comentei o caso com a minha mãe. Ela ficou horrorizada, pois a minha avó havia morrido por uma macumba feita também com um sapo. A minha mãe me deu todas as orientações de como meu amigo deveria agir diante essa situação. Eu expliquei a ele
que o certo era ter chamado alguém sério, que trabalha com umbanda, e informasse o ocorrido. Com certeza, alguém saberia o que fazer com o sapo cego e sem língua. Mas agora o meu amigo está em casa, acamado. Ele está melhor. Está fazendo tratamento espiritual. Já passou por alguns rituais de limpeza e é boss de quebra-feitiço. E eu posso dizer que ele estava definhando à beira da morte. E se um pai de santo não tivesse agido a tempo, ele com certeza não estaria mais vivo. Ele está se recuperando e com fé em Deus ele ficará bem. Estou aberto a perguntas com respostas aqui pelo chat, tirando dúvidas acerca do que fazer quando se deparar com um feitiço dessa grandeza. Agora, o que aconteceu com a minha avó, que se chamava Helena, eu narrarei aqui nas palavras da minha mãe, dita com lágrimas nos olhos, enquanto ela me contava toda essa história. Eu me chamo Flaviane e só vim a saber realmente dos fatos quando eu estava com 15 anos e fui trabalhar em uma loja de confecções de roupas infantis. E ali, o meu trabalho era fazer laços para os vestidinhos e com muitas mulheres juntas se conversavam de tudo. E foi numa dessas conversas, assim, inesperadamente, que eu soube o que tinha causado a morte da minha mãe. Esse é um relato que eu já tive vontade de contar muitas vezes para os meus filhos, mas só agora estou conseguindo. A minha mãe se chamava Helena, mas todos a conheciam como Lena. Filha mais velha dos meus avós e que morava na roça, no norte do estado de Minas Gerais. Com sacrifício, os meus avós criaram a todos os 7 filhos. 7 vivos e 4, infelizmente, morreram ao nascer. Naquela época, não tinha assistência médica e os partos eram feitos em casa, mesmo com parteiras. E mesmo diante 11 filhos, somente 7 sobreviveram. A minha mãe Lena, já mocinha, ela começou a dar aulas nas fazendas e também dava aula para os seus irmãos. Lena, uma moça muito linda, ela chamava a atenção dos rapazes daquela época e era muito cortejada, muito desejada. E até hoje, quando eu vou para aquelas bandas e quando eu falo que eu sou filha da Lena, todos os homens e mulheres dizem a mesma coisa. Menina, a sua mãe era a mais linda de todas desse lugar. A sua mãe era simplesmente maravilhosa, chamava a atenção mesmo. Lena começou a ser observada por um homem casado, homem que tinha família, mas os filhos já eram grandes. Mas o homem dizia que era separado da mulher, não da casa, mas da mulher. Esse homem era conhecido como Marcos. Ele oferecia carona no seu jipe para minha mãe e assim a levava para uma fazenda e para outra. E assim começou um relacionamento e a minha mãe logo se interessou por ele. Isso para desgosto do meu avô. Foi a maior tristeza para ele e sem falar na vergonha. O meu avô católico, ele não admitia essa situação e falava: "Como pode Lena ficar com esse homem? Ele tem família, ele é casado. O que as pessoas vão falar? Isso vai ficar na boca do povo." Lena, ela brigou feio com meu avô. E então, logo ela ficou grávida de Marcos. E como encarar agora o pai, que já era contra o relacionamento, e até com certa razão, porque ele, o Marcos, já era casado. Ele dizia que já era separado da mulher, mas morava na casa. O Marcos arrumou uma casa em outra cidade,
e lá colocou a minha mãe, e ele ia de 10 a 15 dias para vê-la. Marcos trabalhava com seu próprio negócio de compra e venda de gado, e lá, naquela cidade para onde Marcos havia levado a minha mãe, nasceu um menino e foi uma festa só. E a partir daí, ficou tudo bem com a família, já que não restava outra coisa a não ser aceitar a minha mãe com o menino. E portanto, nasceu o Denis. Sim, o nome dele foi dado pela minha mãe e ele era o xodó do meu avô. E passou mais um tempo e a minha mãe engravidou novamente e foi quando eu nasci. A minha mãe, vendo a situação, que não estava boa, ela começou a costurar para fora. A melhor costureira da cidade. E então, ela voltou a morar com os meus avós. O meu pai, Marcos, já não aparecia com tanta frequência. Na verdade, ele já não era tão presente. E a minha mãe tinha que costurar dia e noite para o nosso sustento. E ele meio que abandonou a minha mãe. Ele estava fazendo ela sofrer muito. Passava com mulheres na frente dela e não estava nem aí. Pois em cidades pequenas, as pessoas falavam mesmo. Principalmente que o meu pai estava com um caso com uma moça que as pessoas chamavam de Maria Gasolina. Essa Maria Gasolina era famosa por dar em cima dos homens casados e não perdia nenhum que ela queria. E o meu pai estava envolvido com essa mulher e também com outras várias. Bem, acabou de vez. A minha mãe e nós, os seus filhos, ficamos abandonados, assim, isolados. E como a minha mãe não era casada com ele, ela resolveu então arrumar um namorado e acabou se casando com esse namorado no cartório. Paulo, ele já era um conhecido da família. Namoraram e se casaram. E ele ofereceu a ela amor, carinho e principalmente aceitou os filhos. No caso, o meu irmão e eu. Mas dias depois de casados, ele começou a se implicar comigo e com o meu irmão. Ele queria ficar só com a minha mãe. A princípio, ele aceitou nós, os filhos, mas depois de estar morando com a minha mãe, casado no cartório, ele não queria mais as crianças. No caso, o meu irmão e eu. Pois ele queria ficar sozinho com a minha mãe. Bem, foi onde ela bateu o pé e disse: onde os meus filhos não cabem, eu também não fico. E onde os meus filhos não são aceitos, eu também não fico. E foi embora. O casamento acabou. A minha mãe esteve por uns tempos em São Paulo com alguns tios meus. E no fundo, todos sabiam que a minha mãe gostava mesmo era do Marcos, o meu pai. Era uma paixão louca, como se diziam, era uma paixão recolhida. Tanto que ela resolveu voltar para o interior de Minas e lá ela reencontrou meu pai e ambos voltaram. O meu pai arrumou uma outra casa e fomos morar com ele e minha mãe. Eu estava com 5 anos na época e o meu pai, tempos depois, ele voltou a se ausentar. E um dia, a minha mãe conversando com a minha avó, ela falou que não estava bem. Tanto que o meu irmão e eu tínhamos que abaná-la, pois assim, ela sentia um calor muito forte, falta de ar, mas nem mesmo o ventilador resolvia. Então nós tínhamos que ficar abanando ela, pois nem mesmo o ventilador e o ar-condicionado resolvia. O meu pai, nessas alturas, já estava com outra mulher, e a minha mãe, mais uma vez, estava grávida do meu pai, grávida e doente. E foi quando ela aceitou então tomar uma garrafada de ervas que uma mulher chamada Rita havia preparado. Essa Rita, chamada de Dona Rita, ela tinha um centro,
e ela preparava umas garrafadas. A minha mãe não era envolvida com esse negócio de centro de macumba, mas diante da situação em que ela se encontrava, doente, grávida e abandonada mais uma vez pelo meu pai, a mulher disse que seria tiro e queda. Ela iria voltar a ter saúde. Ela voltaria a ser ela mesma. E era só tomar que ela ficaria melhor. Mas ela não imaginava que poderia acontecer o pior. Porque no dia 2 de março daquele ano, a minha mãe chamou uma amiga para levá-la ao médico e também chamou um táxi. Eu me lembro que na hora que ela estava saindo, ela pegou uma boneca, enrolou em um pano, colocou em minhas mãos, me deu um beijo e disse: "É pra você, minha filha." Abraçou o meu irmão, deu um beijo e disse: "Avisa a vovó que a mãe foi ao médico, tá?" E abraçou nós dois por um instante. Eu me lembro que ela estava chorando e com seu rosto molhado de lágrimas, nos entregou a um conhecido que passava naquela hora, um conhecido mesmo, para que ele nos deixasse na casa de nossa avó, pois era perto, era só descer uma rua. Então, a minha mãe com aquela amiga entrou no táxi, deu um tchau com um olhar muito triste, e na verdade nem parecia um tchau, parecia um adeus. O conhecido nos deixou na casa de vovó, e o meu irmão com 8 anos e eu com 5. O conhecido deu o recado que a minha mãe mandou dar. A minha avó ficou inquieta, perturbada, e não aguentando, ela deixou a gente com uma vizinha e foi no hospital ver a minha mãe. E ao chegar lá, vendo a minha mãe, ela logo gritou: "Minha filha está roxa! Minha filha não está respirando! Acudam a minha filha! A minha filha está morrendo!" E foi aquela correria no hospital. Só que a minha mãe, ela não estava morrendo. A minha mãe já estava morta. Bem, morreu tanto ela quanto o bebê que ela estava esperando. E logo chegou meu pai, tomou todas as providências e todos já sabiam do ocorrido, e menos nós. Eu e o meu irmão não sabia que a minha mãe havia morrido. Eu lembro que eu ia até o portão e dizia para uma amiguinha: "A minha mãe está demorando, por que ela não chega logo?" E quando me lembro disso, eu sinto um aperto no coração, até que chegou a noite e eu adormeci. E quando acordei, a casa estava cheia de gente, e agora eu sabia que a minha mãe havia morrido. A minha avó dizia: "Minha filha, minha filha." O meu avô desconsolado. E quando acordei, uma amiga da minha avó veio conversar comigo e me falou que a minha mãe havia ido morar no céu e me levou até onde estava a minha mãe para que eu a visse pela última vez. Essa amiga da minha avó pegou a minha mão e na mão do meu irmão e nos levou até o caixão. Mas eu não quis vê-la. Eu só fiquei assim perto dos pés. Coloquei as minhas mãos perto do caixão e comecei a chorar. E não me lembro mais como foi o restante do velório e o seu sepultamento. Eu só me lembro que algum tempo depois, eu no quarto, eu não conseguia dormir. E quando todos estavam dormindo, eu vi a minha mãe com uma veste longa e branca e toda linda, e parecia uma camisola comprida. Daí, ela se aproximou, chegou perto da cama, passou as suas mãos em meus cabelos. Eu tinha um cabelo comprido que ia até a cintura, que ela cuidava com muito carinho. E eu via então as suas unhas bem feitas, com esmalte vermelho. E ela me deu um beijo com muito carinho, e foi em direção à porta, mandando beijos para mim.
Eu não conseguia falar. Eu fiquei quieta e vi ela indo então para o quarto do meu irmão, onde o meu irmão disse a mesma coisa. Ela acariciou o seu cabelo, o seu rosto, deu um beijo nele, e quando então o trinco da porta caiu. A minha avó veio ver que barulho foi aquele, e eu contei a ela. E o meu irmão contou a ela também a mesma coisa que aconteceu com ele. Vovó chorou e nós três choramos. Bem, o tempo se passou, a vida se seguiu, e quando eu tinha 15 anos, eu quis trabalhar, e foi em uma loja de confecções infantis, onde eu fazia laços para os vestidos de crianças. Eu fui contratada para trabalhar naquela loja, só para fazer laços para todos os vestidos que eram confeccionados. E com tantas mulheres ali, se falavam de todas as coisas. E foi em uma dessas conversas entre as mulheres que começaram a falar de macumba. Uma moça dizia que na sua casa, quando ela ainda era criança, trabalhava uma mulher cujo apelido era Maria Gasolina. E quando eu ouvi ela falar esse nome, Maria Gasolina, eu parei na hora com o que estava fazendo, pois a minha avó sempre falou dessa mulher, que essa mulher perturbava a minha mãe, e que essa mulher tinha caso com o meu pai, e essa mulher não admitia que o meu pai falasse nada sobre a minha mãe. Ela tinha ódio da minha mãe. Eu ouvia a conversa daquelas mulheres e ficava esperando o que vinha pela frente. E essa mulher que falava dessa tal Maria Gasolina, ela disse que ela, Maria Gasolina, gostava de um homem, mas que precisava tirar alguém da vida dele. E então, Maria Gasolina foi até o cemitério, e lá chegando ela pegou uma caixa, e nessa caixa havia um sapo. Ela abriu a boca do sapo e colocou um papel com o nome de uma mulher. O nome dessa mulher era Helena, e entre parênteses estava escrito o nome Lena. E naquele momento, Maria Gasolina pediu que ela, essa mulher que estava contando a história, ela não olhasse o que ela fazia. Essa mulher acompanhou Maria Gasolina até o cemitério, mas naquela hora que ela virasse e não olhasse o que Maria Gasolina estava fazendo, bem, como ela era moça e curiosa, ela acabou olhando. Então Maria Gasolina pegou o nome de Lena e colocou dentro da boca do sapo e costurou a boca do sapo com o nome daquela mulher dentro. Ela fez um buraco ali no cemitério e enterrou o sapo. Naquela hora, todos ali na loja de confecção, todos deram risada. Ninguém levou a sério. Riam e falavam que coisa maluca era essa. Porém, eu não dei risada. Eu fiquei séria e chocada e perguntei a Lila se ela sabia dizer o nome desse homem, pelo qual essa tal Maria Gasolina fez tudo lá no cemitério. Então, a Lila, cliente ali da loja, ela disse: "Olha, a mulher eu sei que é Lena. Agora o nome do homem, se não me falha a memória, era Marcos." Nesse momento eu dei um grito. Todo mundo se assustou e me perguntavam o que foi. Eu disse: essa mulher cujo nome foi colocado na boca do sapo, costurado, enterrado no cemitério, é a minha mãe. E esse homem, pelo qual essa Maria Gasolina fez toda essa macumba, ele é o meu pai. A mulher que contava isso, e todas aquelas mulheres que davam risadas, ficaram sérias. E a Lila que contava, ela ficou branca como cera. Todos ali ficaram calados e eu continuei. Quer dizer então que a minha mãe foi vítima de uma macumba, foi vítima de um despacho.
e eu não tenho mãe desde os 5 anos por causa de uma tal Maria Gasolina, que colocou o nome da minha mãe na boca de um sapo, costurou e enterrou no cemitério. Uma mãe maravilhosa que me amava tanto e me faz tanta falta. Quer dizer que por causa disso, desde então eu estou sem minha mãe. E foi assim que descobri o que provocou a morte da minha mãe, uma jovem de 33 anos que deixava os seus filhos pequenos. E tudo isso por causa de uma macumba feita por uma mulher que era louca, que era uma feiticeira. E também por causa de uma paixão louca, uma paixão desenfreada que a minha mãe tinha pelo meu pai Marcos. Que amor foi esse? Talvez se a minha mãe tivesse ficado em São Paulo junto com os meus tios, que tudo fizeram por ela, quem sabe ainda ela estaria hoje com nós. Depois de 6 anos da morte da minha mãe, perdemos também a nossa avó. Já o meu pai nunca nos deu assistência, já que estava com outros filhos, outras famílias, outras mulheres. E quem segurou a barra e nos deu assistência e nos criou foi os nossos avós e os nossos tios, irmãos da minha mãe. Mais tarde, perdemos também o nosso avô. Bem, hoje estou com 42 anos, sou casada. Já se passaram 36 anos desde o acontecimento, mas eu sinto muitas saudades da minha mãe. E como todos diziam, a minha mãe era de fechar o comércio. A minha mãe era muito linda, muito bonita. Pena que não foi amada como merecia ter sido, e amou como nunca deveria ter amado. Hoje, a minha mãe lá no céu, ela tem um casal de netos do meu irmão e uma neta que é minha filha. Hoje, eu tenho muitas saudades da minha mãe, que morreu sem saber que foi vítima de macumba. Mas se morreu por macumba ou pela garrafada de ervas que ela tomou de Dona Rita, ou talvez as duas coisas. A Maria Gasolina poderia ser amiga de Rita e frequentar o mesmo terreiro, pois a cidade é pequena e todos se conheciam. Acredito que a garrafa de Rita foi mandada por Maria Gasolina, e só imagino o sofrimento da minha mãe, deixando seus 2 filhos ainda pequenos. Eu ainda guardo aquela boneca, e ainda tenho a boneca que ela deixou em meus braços, e ainda lembro de quando a minha mãe veio me visitar naquela noite, toda vestida de branco, linda. Ela me fez carinho e me deu um beijo. Sobrevivemos a esse mundo todo cheio de armadilhas e maldades. Constituímos as nossas famílias, mas, é claro, falta você, mãe, para nos completar. Um dia, em outro plano, com toda certeza nos encontraremos novamente. Encontraremos você, mãe, vítima de uma macumba feita por uma tal de Maria Gasolina, combinando com a sua morte. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Josh, tenho 46 anos e hoje quero compartilhar com todos vocês uma história verídica que aconteceu há alguns anos. Tenho imenso prazer em contar aqui nesse canal para todos vocês, companheiros e admiradores do sobrenatural. Então, eu gostaria de compartilhar essa intrigante história com vocês. Eu fui casado dos meus 23 a 39 anos. A minha esposa e eu tínhamos uma linda família. Tínhamos 2 meninos gêmeos de 10 anos e uma garota de 14. Além de uma linda cadelinha da raça pastor alemão, que era o xodó da família. As crianças amavam a cadela, que se chamava Puma. Mas para a minha esposa, ela nunca se simpatizou muito pelo animal. Na época,
Na verdade, até os dias de hoje. Eu trabalhava nos Estados Unidos em uma companhia aérea, mas por passar muito tempo em viagem, as minhas férias eram longas e sempre eu quis trazer a minha família para a América, aonde vivo hoje na cidade de Oakland, na Califórnia. A minha esposa sempre se recusou a vir. Dizia ela que jamais largaria os seus pais e seria difícil para as crianças se adaptarem na idade que elas estavam. Bem, certa vez conversando com meu filho Enzo, um dos gêmeos, no meio da ligação, eu disse que traria um celular novo para ele. Daí, ele disse que não precisava, que eu podia comprar para o seu irmão, o Arthur, que ele já havia ganhado um celular novo. Eu, intrigado, perguntei de quem, pois a mãe dele foi quem me cobrou um celular novo para ele, pois o antigo havia quebrado. Então, o Enzo disse que o amigo da mãe dele havia dado esse celular para ele. Antecipei a minha volta para o Brasil e cheguei em casa em uma sexta-feira por volta de meia-noite. Entrei silenciosamente e vejo a minha ex-esposa com um cara em nossa cama. E para não fazer besteiras, eu fui até o meu carro e a minha cadela, a Puma, ela veio até mim tentar me consolar. Então coloquei ela no carro e fomos para um hotel. Puma e eu, no outro dia cedo, voltamos para casa. Eu fui na intenção de pedir a separação e a guarda das crianças. Mas a minha esposa já havia feito as malas e desaparecido com as crianças. E eu, como cidadão americano, para dar queixa nela e esperar a justiça brasileira agir, ia levar muito tempo. E eu tinha um tempo de permanência no Brasil. Peguei a minha cachorra, a Puma, e voltamos para a América. Bem, era só Puma e eu. Tínhamos um ao outro. Eu sempre levava ela nas viagens, pois como eu era piloto, era fácil levá-la, e ficamos em hotel à beira-mar, com tudo incluso pela companhia aérea. Puma e eu permanecemos juntos e felizes. Ela viajou todo o mundo, mas infelizmente ela faleceu no ano de 2017. Aquilo sim, foi um arraso para mim. Foi pior do que pegar a minha esposa na cama com outro homem, e pior que perder a minha família, pois um pedaço de mim foi embora junto com Puma. Isso pode parecer estranho, ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que Puma tenta se comunicar comigo das terras do além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Permita-me explicar. Apenas alguns seletos dos meus mais caros e poucos amigos sabem sobre isso, mas eu me tornei uma pessoa muito estressada desde a morte de Puma. Perda de sono e apetite era uma coisa normal para mim. Grandes olheiras estampavam o meu rosto. Eu tinha explosões nervosas sem motivo aparente, o que tornou o convívio comigo bem difícil. E apesar de ser um homem bem jovem ainda, pois ainda eu não havia chegado aos 40, eu aparentava ser bem mais velho. Eu acabei me isolando das pessoas e tinha certos sentimentos suicidas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar o amor seria se Puma voltasse para mim. Eu até perguntei para alguns pais de santo e voduístas de Nova Orleans se isso seria possível. É claro que eu encontrei muitos olhares confusos e o ocasional e sarcásticos, mas é claro. E apesar do meu estado, eu consegui ignorar o pessimismo e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado pela energia de Puma. E acreditem, caro inscrito do Elite Oculta, eu fui.
Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um sonho lúcido, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá, e eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. Eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito, e eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu Puma. Ela vinha correndo até mim, batendo o rabo e com a boca aberta como se estivesse sorrindo. Ela estava feliz e muito carinhosa ao me ver e parecia estar bem mais jovem. Puma pulou em cima de mim, brincamos, festejamos, eu a abracei, disse a falta que ela me fazia e que ela não fosse embora nunca mais, porque eu ainda precisava dela nessa vida. E mesmo eu tendo consciência de sua morte, eu sentia o seu cheiro, o seu calor, e tudo que eu dizia a ela é que eu fui traído por todos, mas ela permaneceu ao meu lado até o final. Eu a abracei e disse que, se fosse possível, eu daria a minha vida em troca da dela. Até que do nada apareceu uma mulher. Era uma jovem radiante que falava com uma voz forte e potente, e ela disse: "É esse o seu destino. A sua cachorrinha é tão leal que, se você morresse no lugar dela, ela morreria em seguida. Vocês humanos não podem compreender o puro amor desses animais. Vocês substituem a sua família, amigos e até os animais. Mas o laço que eles criam com vocês é para sempre. E é por isso que, quando algo de ruim vai acontecer com alguém, acontece primeiro com o animal. Porque vocês sobrevivem sem eles, mas eles não sobrevivem sem vocês." Bem, eu não fiquei com medo da mulher. Na verdade, eu senti uma certa verdade no que ela dizia. Puma desapareceu em meus braços e eu não pude mais senti-la. Então desabei a chorar. A mulher estendeu a mão e eu a segurei e ela me ajudou a levantar. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E antes que eu acordasse, ela disse para que eu não me preocupasse, pois nada nesse mundo acaba. A matéria sempre se transforma em energia, e a energia, espírito, alma, seja lá como chamamos, a energia da Puma sempre estaria comigo até o meu último dia de vida, pois o laço de um ser puro sem pecados é para sempre. E então eu acordei aliviado. Desde então, Puma tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move as coisas, eu sinto ela ao meu lado na cama, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me lamber quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente ela não gosta quando eu fico triste, pois sempre ouço os seus latidos em minha cabeça. Puma, mesmo no outro mundo, ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos como se a nossa ligação fosse eterna, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a presença da minha fiel companheira. E vocês, já perderam um bichinho de estimação que já amou muito?
Obrigado a todos pela sua paciência e obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite e vão dormir. Olá a todos do novo canal Elite Oculta. Eu vi que o canal mudou o tema dos relatos. Então, agora ficou o momento ideal para eu mandar o meu relato. Eu me chamo Matheus e atualmente eu moro em Chapecó, Santa Catarina. E o que eu vou contar aqui prova que o amor, quando é verdadeiro, ele é para sempre. E não falo do amor dos humanos. Mas acompanhem até o final, que essa história é verídica e vai surpreender a todos. Durante a minha infância, eu tinha um pequeno grau de autismo. Era muito inteligente, mas não gostava de contato com outras pessoas. E eu morava com os meus pais em Blumenau, Santa Catarina. Era filho único. E tinha 10 anos na época que entrei em depressão. Os meus pais tentavam de tudo, e eu tinha acompanhamento psicológico, mas parecia de nada adiantar. E mesmo nessa idade, eu pensava em tentar contra a minha própria vida. Até que no meu aniversário de 11 anos, o meu tio levou um presente um tanto inusitado. Era um cãozinho da raça Pinscher, daqueles pretinhos com as patas, peitos e focinho amarelado, cor de ferrugem. E a minha mãe, ela já foi recusando o presente. Disse que o médico não aconselhava que eu tivesse animais, pois eu poderia ser agressivo ou até mesmo possessivo com os animais. Bem, como ele estava errado. Eu peguei o cãozinho e no momento eu não demonstrei emoção alguma. O meu pai disse para dar um tempo e ver como seria a minha reação com o animal. Bem, naquela noite o cãozinho dormiu comigo e eu já me sentia outra pessoa. Finalmente eu tinha um amigo. Eu coloquei o nome dele de Sansão porque ele era muito bravo. E eu conhecia a história de Sansão na Bíblia, pois o meu pai sempre me contava. E em apenas 3 dias, eu já não era mais aquele garoto depressivo. Sansão sempre me obedecia e era muito valente. E como ele era daqueles pinche número 3, ele sempre passava pela grade do nosso portão. Ele ia na rua fazer as suas necessidades e voltava para casa. Ele colocava a cachorrada da rua toda para correr, e mesmo sendo um toco de cachorro. Sansão, ele não deixava nem os meus pais chegarem perto de mim, e ele sempre dormia comigo. Saía para a rua comigo, me acompanhava até o mercado ou padaria. Bem, eu morava em uma área bem tranquila de Blumenau. Era um bairro novo, com quase nenhum carro transitando pelas ruas, mas Sansão era atencioso. E sempre que vinha um carro, ele corria para os passeios. Mas o que Sansão odiava mesmo era cavalos. Ele não podia ver um que ele corria atrás. Realmente, em um ano, eu era uma criança totalmente normal. E mesmo não sendo muito de amizade com colegas de escola, eu me relacionava muito bem com o mundo. Mas naquela época, sempre existia um grupo de pessoas que gostavam de pregar peças nos outros. Então, no meu aniversário de 13 anos, a molecada do colégio me esperava do lado de fora da escola para quebrarem ovos na minha cabeça. Era uma tradição da escola. Todo aniversariante levava ovada, mas logo que eu percebi a turma reunida do lado de fora, eu já achei estranho. Então, todos pararam de conversar, olharam para mim e vieram caminhando na minha direção. E uma coisa que o autista tem de sobra é a inteligência. Eu já sabia do que se tratava, então eu corri muito.
mas por ser muito pequeno e magrelo, eu não chegaria em casa antes deles me alcançarem e quebrarem ovos na minha cabeça. Mas assim que eu cheguei na rua de casa, um deles conseguiu me alcançar e me derrubar no chão. Os outros vieram para quebrarem os ovos na minha cabeça. E Sansão estava na porta de casa. Ele veio como uma fera. Eu nunca vi ele tão furioso daquela maneira. Ele rasgou a perna de um dos meninos, que teve que dar vários pontos na perna. E muitos dos outros, mesmo correndo, ainda foram atacados por Sansão. Um dos pais foram até a minha casa reclamar do cachorro, só que nessa hora a minha mãe estava sozinha em casa. Eu havia saído com o meu pai e Sansão, e quando meu pai chegou em casa e viu aquele homem se alterando com a minha mãe, o meu pai partiu para cima dele e os dois caíram no chão lutando. Sansão foi para cima do homem e mordeu as costas e os braços dele. Os vizinhos conseguiram segurar o homem e separar o meu pai, mas não conseguiram segurar Sansão, que botou aquele homem para correr igual louco. Depois disso, os meus pais pegaram um amor muito grande por Sansão. Tratava ele como filho. Ele tinha roupinhas que usava na época de inverno aqui no sul, dormia comigo e sempre viajava com nós. 3 anos depois, mudou um pessoal para o lado de nossa casa. A vizinha se chamava Cláudia, e mesmo casada, ela era louca com meu pai, e sempre tentava flertar com ele. Mas o meu pai, ele não dava ousadia, e como éramos uma família feliz, e ela só andava em pé de guerra com seu marido, ela passou a nos odiar. O meu pai trabalhava como entregador e motorista do caminhão da cerveja Antártica. Então, certa vez o meu pai chegando do trabalho, a vizinha Cláudia virou para ele e disse: "Credo, Valdinei, você trabalha para a pior cerveja do mundo." Calmamente respondeu o meu pai: "Olha, moça, eu estou trabalhando, não é bebendo." A minha mãe, que observava a cena pela janela de nossa casa, ela não conseguiu segurar os risos. E a vizinha, toda sem graça, ela entrou furiosa para dentro de casa. Essa vizinha frequentava um terreiro de macumba, e ela havia pagado a cabeleireira da minha mãe para vender a ela o cabelo cortado da minha mãe, sem a minha mãe saber de nada. E lógico que a cabeleireira aceitou a oferta. Ficamos sabendo disso anos mais tarde, pela boca dessa cabeleireira, que veio aos prantos pedir perdão à minha mãe, dizendo que não sabia das maldades de Cláudia. Cláudia, ela utilizou esse cabelo para fazer feitiço, para a minha mãe ficar louca e o meu pai se separar dela. Mas como o nosso cãozinho era muito ligado a nós, o feitiço pegou nele. Ele adoeceu e morreu de forma inexplicável 3 dias depois. Morreu para salvar a vida da minha mãe. E nessa época eu tinha 16 anos e aquilo foi um arraso para toda a nossa família. O meu pai gastou fortunas com ele, mas não teve jeito. O veterinário nunca chegou à conclusão da doença que levou Sansão a óbito. Porém, a veterinária, que também trabalhava nessa clínica, cuidando de cães, ela chamou a minha mãe em particular e disse: "Verônica, o seu cachorro não tinha doença nenhuma. O que matou ele foi feitiçaria, magia negra, magia pesada que fizeram para alguém da sua família. Eu sou veterinária há 14 anos e esse não é o primeiro caso que eu vejo do animal absorver a macumba e morrer no lugar do dono, não. É por isso que todo pai de santo, bruxo ou macumbeiro, ele tem sempre um gato preto. Porque além do bichano absorver coisas ruins, quando tem algo mandado para eles, pega primeiro no animal,
E então, eles logo tratam de arrumar outro gato preto. Eu tenho uma gata preta para me proteger de tudo que é coisa ruim. Pois assim como a cor preta, que absorve toda a luz e se torna negra, o gato preto absorve toda a energia ruim para ele. Bem, quando Sansão morreu, o clima de tristeza e a minha depressão voltaram. Eu não queria mais sair de casa, não queria fazer amigos, eu era um garoto solitário e também não queria outro cachorro, eu queria o Sansão. Então meu pai o enterrou em nosso quintal, onde ele gostava de cavar, e lá ele plantou um pé de acerola por cima da cova de Sansão. O pé cresceu e deu lindos frutos. O meu pai sempre dizia que Sansão fazia parte daquela árvore, e era como se ele tivesse reencarnado na árvore. Realmente, o meu pai estava certo. Eu sentia a energia de Sansão no pé de acerola, e eu conversava muito com a árvore, a tratava com amor e muito cuidado, e os seus frutos eram os mais belos, e não existiam insetos sobre os frutos, e eu dei muito amor para aquela árvore. Com o passar do tempo, eu fui me enturmando e fazendo novos amigos. E quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu o carro antigo dele. E como eu ainda não tinha carteira de habilitação, era um amigo que dirigia. E nós sempre íamos visitar lugares bonitos, como a Cachoeira do Salto Donner, a Cachoeira do Caique e o Parque das Grutas e Cavernas de Botuverá. Agora, o que eu vou relatar aconteceu comigo e 2 amigos, enquanto voltávamos da Praia do Rosa. Estava na direção do carro o meu amigo Sérgio, e no banco de trás, a Carol, uma garota de 20 anos que estudou com a gente no colegial, e eu estava no banco do passageiro. Adorávamos nos aventurar, afinal, não gostávamos de festas ou bagunça, preferíamos curtir a natureza. Tudo aconteceu no ano de 2012, quando eu voltava de uma viagem de férias na Praia do Rosa, mais precisamente no Balneário Sul. Passamos 20 dias de total confinamento na casa de praia dos pais da Carol por causa da chuva, que durou 18 dias sem parar. E no dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro, que estava com o tanque abastecido, e saímos de lá exatamente às 14 horas. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que aí o nosso mistério logo começa. Chegamos na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome de Supermercado. Um nome um tanto engraçado, que indicava que o supermercado era no sul. Fomos lá comprar comida e bebidas, porém nada alcoólico. Nesse local, ficamos 15 minutos mais ou menos, voltamos ao carro e seguimos na estrada. Daí em diante, nem eu e nem os meus amigos têm muitas lembranças do que realmente aconteceu. Até o momento que chegamos em uma estrada, onde seguimos sempre em linha reta. Nisso, já era noite escura e nós nos demos por perdidos. Aquela estrada parecia não ter fim, era totalmente escura. Os faróis do carro não iluminavam nada à nossa frente e não víamos carros, nem céu, nem estrelas e nem mesmo o chão. Parecia que estávamos no nada, no vácuo do espaço, e nem sentíamos o atrito do carro no chão. E parecia que o mesmo estava parado,
mas o velocímetro sempre marcava a velocidade. A Carol estava desesperada. Então o Sérgio, ele foi diminuindo, até parar totalmente o carro. Descemos e parecia que estávamos andando no completo escuro. Sentíamos o chão, mas não víamos nada. Era somente os faróis do carro acesos. Então, com muito medo, fomos andando em passos lentos, mas com muita cautela para não pisarmos em nenhum buraco, ou simplesmente nos perder. Então, nós, em total desespero, decidimos voltar para o carro, e foi nesse momento que os faróis do carro se apagaram, e parecia que a escuridão o havia consumido completamente. Não estávamos a mais de 5 metros do carro, e fomos tateando na direção dele, mas não o encontramos. Por fim, eu coloquei a mão no chão para ver sobre o que estávamos andando, se era asfalto ou terra, e para minha surpresa, o que eu estava tateando naquele momento parecia vidro. Era uma superfície completamente lisa. Sabe, quando passamos a mão em uma porta de vidro? Era exatamente isso. Já estávamos em pânico nessa hora, mas foi aí que, ao longe, enxergamos algumas pessoas passarem carregando lampiões. Fomos com cautela na direção das pessoas, que pareciam fazendeiros, usando aqueles macacões de fazenda, e eles falavam espanhóis. Eles diziam algo do tipo: ¡Un forastero! ¡Basta, hijo de puta! E depois correram. Era possível os enxergarem devido aos lampiões que carregavam. Então seguimos eles, que logo desapareceram na escuridão. De repente tudo começou a clarear um pouco mais, mas ainda estava bem escuro. Mas dava para ver algumas casas, e o chão estava fofo e parecia terra de praia. Seguimos por uma estrada, onde dava para ver algumas casas com lampiões na frente. Então chegamos a um ponto nessa estrada, onde havia um pequeno bar, uma casa pintada de cal, com iluminação de lampião. Eu lembro-me que no lado de fora havia um lampião pendurado, e as pessoas eram muito estranhas, e se vestiam com roupas de antigamente, como as usadas na década de 1940. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre onde estávamos e como chegávamos na rodovia, sendo que nos perguntaram o que era uma rodovia, pois eles não sabiam o que era isso. Depois, uma mulher falou num tom agressivo que estávamos longe de casa. Bem, ninguém mencionou o nome Sete Além, mas eu acredito que era lá que estávamos. A mulher disse também que nós não pertencíamos àquele lugar e que os outros nos encontrariam e logo nos matariam. Eles falavam em espanhol, mas eu sabia o básico do espanhol na época, e hoje eu já falo fluente. Então, ao longe escutamos: ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! E logo eles correram atrás de nós. Corremos sem rumo, entramos em uma mata e eu achei que seria o nosso fim. Eu nunca fui religioso, eu não sabia rezar, e haviam 3 homens correndo atrás de nós, com tochas e aqueles tridentes de pegar fenos em fazendas. E nós corremos que nem loucos, e no meio daquela mata escura havia uma única árvore que parecia ter luz própria, pois dava para enxergá-la nitidamente, porém só eu enxergava, pois posteriormente os meus amigos disseram não verem essa árvore iluminada. Mas o resto das experiências que tivemos, eles confirmam até hoje. Enfim, quando me aproximei, eu vi que era um pé de acerola.
Na verdade, era o mesmo pé de acerola que foi plantado por cima, onde Sansão foi enterrado. Nessa hora, eu gritei por Sansão, e pode parecer incrível, mas eu ouvi latidos e algo atacar aqueles homens que nos perseguia. Os meus amigos também ouviram a mesma coisa, e os homens começaram a lutar e a xingar algo invisível que os atacavam. Continuamos correndo, perdidos e assustados, e os homens nos perderam de vista, mas mesmo assim não sabíamos onde estávamos. Então, escutamos os latidos novamente vindo de nossa frente, e era Sansão. Eu jamais esqueceria aquele latido. Seguimos na direção do som dos latidos, e então os faróis do carro se acenderam a poucos metros na nossa frente. Entramos no carro. O meu amigo queria dar a partida antes que nos encontrassem, mas eu pedi que esperasse um pouco e chamei Sansão para ele vir conosco. Então, os latidos pararam e na minha cabeça uma voz dizia que ele não pertencia mais ao meu mundo, e eu tinha que entender isso. Eu fechei a porta do carro e, aos prantos, eu pedi ao Sérgio que desse partida no carro. Saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio, pois só víamos a estrada e mais nada dos lados, e nem placas existiam. Então, rodamos, acredito que a noite inteira, e por fim, vimos um posto de gasolina que parecia abandonado. Então ignoramos no momento, pois acreditamos que veríamos outras coisas. Mas depois do posto, não vimos mais nada. Em seguida, tentamos voltar para aquele posto, e surpreendentemente na volta, não existia mais o posto. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na rodovia que precisávamos. Como? Não sabemos. Depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da minha casa às 15 horas do outro dia, com o tanque cheio, e eu com as compras no carro que fizemos no supermercado. Bem, esse nome não existe e nunca existiu em nenhum supermercado de Santa Catarina. Até hoje, eu não sei explicar o que houve conosco, mas as nossas vidas foram totalmente mudadas a partir daquela noite alucinante. Os pesadelos que tenho, e que até hoje ainda me roubam noites de sono, são horríveis, mas sempre Sansão aparece e me livra de todo o mal. O meu pai me contou uma vez, quando ainda era criança, que Sansão foi um nazireu que lutou contra os amalequitas, inimigos do povo de Deus. Sansão, como homem de Deus e com uma tremenda força, ele sempre protegia os israelitas do povo de Amaleque, que eram homens maus e perversos. E no fim, Sansão se matou para acabar com todos os inimigos de Deus. Ele derrubou os 2 pilares centrais, onde estavam reunidos todos os amalequitas, e assim, matando a todos, inclusive a si mesmo. Emociono-me com essa história, pois a energia do meu cãozinho permanece me protegendo até hoje. E até hoje o pé de acerola floresce e dá lindos frutos, pois como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Nos meus tempos de garoto, eu ouvia muito, com Sansão, uma música do Bryan Adams chamada Heaven. Ele parecia entender e gostar muito dessa música, pois ele ficava quietinho escutando. Bem galera, eu sou cantor de barzinho, e em 2010
eu cantei essa música para Sansão. E o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vão lá, vejam a música e comentem que vieram pelo Elite Oculta. Obrigado pelo espaço, Fael, e desejo a todos uma boa noite.